Vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa de hoje. Para quem acompanha o webinar mensal, para quem é a primeira vez, né, a gente tem esse webinar todos os meses, mais ou menos ali sempre por volta do dia 20 e pouco, entre 20 e 25, geralmente às quartas-feiras, geralmente às 11 da manhã, e a gente sempre divulga aí para todos os participantes, né? No mês passado eu havia comentado, meu Deus, como passou rápido um mês, né? Mas eu havia comentado que a gente ia fazer do ECA Digital. A gente já está começando a trabalhar o ECA Digital nos nossos clientes, né? Fazendo aí, eu vou comentar isso tudo hoje, gap análise, política, auditoria, conformidade, essa coisa toda. Tá? Tudo é muito novo, parece que os colegas aqui todos vão ter essa mesma visão, né? Parece que a gente está revendo o início da LGPD, mas uma onda menor, né? Eu também estudei um pouquinho mais aqui para trazer, tudo é muito novo, né? A gente já está trabalhando o ECA Digital, mas eu dei uma aprofundada aqui para trazer aqui para o webinar, e a impressão que eu tenho é assim, né? Uma nova LGPD, né? Aquela onda da LGPD que começou, uma nova onda, só que menor, tá? Me parece algo menor. Eu não sou alarmista, não vim aqui para dizer que é o fim do mundo, que, meu Deus, vai ter que rever as empresas todas, não é o meu perfil. Me parece mais tranquilo, com alguns pontos de atenção, tá? Então, quem já me conhece já sabe, eu não sou do perfil alarmista, dizer, meu Deus, agora a tua empresa aqui no ECA Digital, tu vai ter que... Aliás, esse é um ponto importante ainda aqui na introdução, né? A nossa conversa é do ponto de vista corporativo, empresas, tá? E do ponto de vista da segurança da informação, privacidade e proteção de dados, tá? Esse é o nosso foco aqui, tratando de ECA Digital para empresas. Também não vou me sobrepor a questões jurídicas, né? Eu sou da área de segurança da informação, não sou da área jurídica, então eu não vou me sobrepor aí a questões jurídicas e aspectos, análises jurídicas. A gente vai avaliar e discutir do ponto de vista da segurança da informação. E o que quer dizer isso? É do ponto de vista da implementação de controles. Esse é o nosso foco aqui. Implementação de controles relacionados ao ECA Digital para o mundo corporativo, empresas de modo geral, empresas privadas, tá? Então vamos lá. ECA Digital, como implementar a segurança e a privacidade. Rapidamente minha apresentação para quem não me conhece ainda, já estamos com quase 60 participantes. Eu sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação. Ano que vem a Tracker completa 20 anos de mercado, né? Então a gente está aí com 19 anos no mercado, eu há mais de 20 anos já na área de segurança da informação. Sou doutor pela Federal de Santa Catarina, auditor líder 27001, lead implementer 27701 e atuei aí como docente, graduação, festão, Vanessa. Né, fazer aquele clichê no aniversário da Tracker, quem ganha é você, alguma coisa assim. Mas é legal, né? 20 anos aí de empresa, eu costumo dizer que quando a gente começou lá em 2007, a gente falava de segurança da informação para as empresas e o melhor que eu ganhava era uma porta na cara, né? Porque ninguém queria saber de segurança da informação em 2007, né? E olha aí, 20 anos depois, a importância da área, né? É indiscutível aí a necessidade de segurança. Tem o ECA Digital, tem a LGPD, tem uma questão que está acontecendo na Europa que é a homologação de produto de software. Quero trazer talvez um webinar sobre isso, tá? A Europa já está discutindo, volta e meia eu falo disso em algum webinar, a Europa já está discutindo a questão da homologação de produto de software. E isso vai levar alguns anos, vai chegar para quem é software house, né? Vai ser uma virada gigantesca e vai levar alguns anos, vai chegar aqui no Brasil também, tá? Pessoal, então para concluir minha apresentação aqui, tem os nossos canais, tá? Quem quiser nos seguir lá, tem o canal Tracker, o Destaque TI, o Alerta Corporativo e também me seguir no LinkedIn. Nesse mês nós temos uma coisa nova, que a gente está iniciando um programa chamado Escudo Empresarial. O que é o Escudo Empresarial? Palestras para núcleos empresariais, não necessariamente de tecnologia, tá? Então a gente está lançando um conjunto de palestras presencial ou online, mas é ao vivo, né, na hora ali,
E o nosso foco são núcleos empresariais. E essas palestras não têm custo, elas são para conscientização e disseminação da segurança e privacidade em núcleos empresariais. Então, se você participa de algum núcleo empresarial, pode solicitar a nossa palestra sem custo. A gente vai formatar o tema, vai formatar o público-alvo, e não é especificamente para tecnologia, tá? A gente já tem para jovens empreendedores, tem para grupos de cooperativas, tem para grupos de contabilidade, grupos de marketing, grupos de RH, tá? Mas o foco, por serem palestras gratuitas, são em núcleos, grupos empresariais, de entidades empresariais, né? Associativas, corporativas, assim por diante. Beleza, pessoal? Então, novidade aí, o núcleo empresarial. Quem quiser mais informações, manda e-mail para mim ou para a Juliana, vocês tiveram contato aí na inscrição, tanto comigo quanto com a Juliana. Legal? Vamos lá, vamos falar para órgãos públicos também, mas precisa ser núcleos empresariais, Gustavo. Não pode ser uma empresa, né? Se é uma empresa, a gente considera como produto. Mas se for grupos empresariais, né, núcleo empresarial, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente já fez na Associação de Municípios do Vale, Associação de Municípios do Estado. Isso sim, é grupo empresarial. Então tudo que for associação, entidade, a gente faz essas palestras gratuitas, tá? Porque ali tem um grupo de empresas. Legal? Ah, grupo de empresas, Associação dos Municípios, das Prefeituras, do Vale do Itajaí ou de Florianópolis ou de qualquer local, né? E núcleos empresariais, aí sim, tipo a CIB, a CIG, FACISC, aí o pessoal conhece bem aí os núcleos empresariais que vocês participam. Vamos lá, pessoal, sem mais rodeios, vamos falar do nosso roteiro aqui. Eu fiz uma análise como apresentar o ECA digital, né? Então, o meu primeiro desafio aqui nesse bate-papo, e a gente vai conversar mesmo, e tudo é muito novo, como eu disse, né, na LGPD eu tô tendo um revival, né? Na LGPD tudo era novo e a gente começava a discutir se era, se não era, se aplicava, se não aplicava, né? E eu sempre falava peca por excesso, na dúvida peque por excesso, né? Então a mesma coisa aqui no ECA digital. Ah, será que só se aplica para rede social? Só se aplica para YouTube? Só se aplica para Instagram? Né? É tratamento de dados de crianças e adolescentes e proteção de crianças e adolescentes. Se aplica sim para as empresas, de modo geral, né? Mas em que grau? Isso que a gente vai também discutir um pouquinho aqui. Legal? Como apresentar o ECA digital? De modo algum eu quero ler a lei aqui para vocês, tá? Não é meu objetivo, não vou pegar artigo por artigo e sair lendo, e também não vou explicar a lei toda, não é essa a ideia aqui. A ideia é como implementar a governança do ECA digital. Vou voltar aqui para o título, né? Ó. Como implementar a segurança e privacidade. Então, eu vou passar pela lei, mas como implementar a segurança e privacidade não é ler a lei de cabo a rabo. Como é que a gente implementa uma governança? Né? Pô, o manual básico para todo mundo é o ciclo PDCA. Né? Quem é aqui de gestão, de governança, de normas da ISO, né? Não duvido que daqui a pouco não saia um complemento de uma norma da ISO para o ECA digital também. Então a nossa base de trabalho é o ciclo PDCA. Se você já tem estruturado na sua empresa algum nível de ciclo PDCA, você vai simplesmente agregar o ECA digital. Tá? Não é o bicho de sete cabeças, vai agregar o ECA digital na governança que você já tem. Não é criar nada do zero, é agregar. Ah, mas eu não tenho nem a governança, pegar o mais básico de tudo, né? A governança de segurança da informação. Ah, eu não tenho a governança de segurança da informação. Eu não tenho a governança da LGPD, da privacidade e proteção de dados. Aí, querido, nem adianta querer começar a trabalhar com ECA digital, né? Se o teu público envolve crianças e adolescentes. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente falava a mesma coisa. Não adianta trabalhar privacidade e proteção de dados, LGPD, se você não tem a base de segurança da informação. Então vamos construir a nossa estrada, né? Primeiro, a governança, a gestão da segurança da informação de modo geral. Depois, a governança e a gestão, o PDCA, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque eu tenho que fazer a segurança da informação, tenho que fazer a LGPD,
E o ECA Digital, tá vendo que tudo é uma especialização, né? O ECA Digital nada mais é do que o próximo passo focado em crianças e adolescentes, né? Então eu tenho que ter a base da segurança, a base da LGPD e vou botar mais um tijolinho nessa parede, nessa construção que é o ECA Digital. Então, a partir do ciclo PDCA, agregar a gestão do ECA Digital. Isso é o que a gente tem que fazer aqui, tá? E aí no ciclo PDCA, que vocês já estão ou não familiarizados, travou para mais alguém? Eu travei? Estão me ouvindo? 1, 2, 3. Podem dar um retorno ali. Travou, normal, por aqui tudo certo. Beleza, para o pessoal que travou aí, vai voltando aos poucos. Alguns travaram e outros não. Legal? Mas assim, bem tranquilo. Agora voltou e tal. Para mim aqui, a princípio, o retorno estava ok, alguns travaram e outros não. Bem tranquilo, pessoal, eu estou na introdução aqui, tá? Se der fazer um pedido estranho, né? Se travar para todo mundo, vocês me avisam. Se travar, ninguém vai me avisar, né? Legal. Então, agregar o ECA Digital com o ciclo PDCA, tá? Bom, vamos entrar na primeira parte do ciclo, que é o Plain, né? Quem já conhece um pouquinho de ciclo PDCA já está imaginando onde é que eu vou parar. Primeira parte, a gente vai começar o planejamento. O que a gente quer aqui? Implementar o ECA Digital na empresa. O que eu preciso começar? Eu preciso começar o planejamento, tá? E eu coloquei aqui, agora sim, já trazendo a lei, né? Na primeira parte do planejamento, a aplicabilidade. A primeiríssima coisa que vocês têm que avaliar é qual é o tamanho do problema para minha empresa. Esse ECA Digital, Lei Geral de Proteção de Dados era a mesma coisa, né? Quanto que isso se aplica para mim? Né? Será que eu me aplico para esse negócio, não me aplico? Eu já vou dizer igual a LGPD, todo mundo se aplica, tá? Em grau diferente. Lei Geral de Proteção de Dados também. E uma coisa importante, não é o porte da empresa, é o tipo de dado que você trata. Você pode ser uma startup, como eu tive clientes aqui que eram startups com 9 colaboradores e faziam tratamento de dados hospitalares. Não tem. O tipo de dado que você trata é crítico. Então, a aplicação da LGPD ou do ECA Digital, principalmente, não é pelo porte da empresa, é pelo tipo de dado que você trata. Se você tiver crianças e adolescentes menores em qualquer ponto da sua cadeia de trabalho, já se aplica a ECA Digital, tá? Ah, Paulo, eu não tenho ninguém de criança e adolescente. Eu vou te dizer, também te aplica a ECA Digital, porque você vai ter que demonstrar que você não tem crianças e adolescentes no seu ciclo, tá? Não é assim, não se aplica. Pessoal, manda um ok ali para mim, agora eu vou fazer o ping de vez em quando, né? Manda um okzinho para mim ali no chat, só para eu ver que eu não travei. Ana, obrigado, Ana. Pessoal todo aí, integridade, a Mari tá aí, o Wendel também. Beleza. Uns 10 em 10 minutos aí eu faço o ping só para ver se tá tudo certo. Então assim, eu acho que na minha empresa não se aplica nada. Beleza? Demonstre. Monta um documento, faz um estudo, um levantamento e demonstre que não se aplica a crianças e adolescentes. Quer ver uma coisa muito boa aqui? E eu falei de ter a segurança, a LGPD e o ECA, né? ROPA. Lembra do ROPA? R-O-P-A, Registro de Operações e Atividades. Planilhão da LGPD. Agora começa a brincadeira. O planilhão da LGPD, ele é essencial para se trabalhar o ECA Digital. Se tu não tem o ROPA, tu nem começa com o ECA Digital, tá? Porque lá no ROPA vai, por força da LGPD, já vai estar definido os processos que tratam dados de criança e adolescente. Olha só, lá no ROPA da LGPD, como tudo é uma extensão de uma coisa da outra, lá no ROPA já vai estar definido os teus processos que tratam dados de menores. Como é que você demonstra que não tem aplicabilidade? Nenhum processo que trata dados de menores. Pronto, eu já digo ali, minha empresa não tem nada a ver com criança e adolescente. Tá? Nenhum processo trata dados de menores. Ok? O que eu recomendo no primeiro momento, vai estar no slide mais para frente, revise o seu ROPA à luz do ECA Digital. Agora,
Tá? Agora com a entrada do ECA Digital, faz uma revisão do roupa, dá uma reforçada nessa questão de criança e adolescente. Será mesmo, pega lá o teu grupo de trabalho de privacidade, né? O pessoal do grupo de trabalho aí, será mesmo que não tem nada de criança e adolescente? Dá uma confirmada nisso e documente, como vocês já sabem, tudo documentado, tá? Onde é que entra básico criança e adolescente? Menor aprendiz, contratação. Tá? Primeiro você pode ter colaboradores crianças e adolescentes. Pegou ali menor aprendiz. Aonde mais que a gente já viu isso quando estava implementando o LGPD? Pessoal de RH, DHO, gestão de pessoas, dependentes dos colaboradores. Pega criança e adolescente, tá? E uma coisa que pega muita empresa e vocês às vezes a empresa não atenta, essa parte mais de trabalho social. A gente pegou muita empresa com processo na LGPD que fazia trabalho com escolas, trabalho aí de cultura, social mesmo, de sociedade, em escolas, fazia trabalho com as crianças dos colaboradores, os filhos dos colaboradores. Então, o que eu mais chamava atenção lá e trago essa atenção para cá, cuidado com os processos não documentados. Porque o que é legal, né, que está na lei, tranquilo, tu vai aplicar e pronto. Mas cuidado com os processos não documentados. Ai, tem um setor lá de marketing, não sei das quantas, que resolveu fazer um trabalho em escolas. Né? Nós mesmos aqui, segurança da informação, a gente já fez semana de segurança da informação com crianças, tá? Dentro da empresa. Ah, traga seu filho, a gente vai falar de segurança para crianças e tal. É um processo que manuseia dados de menores. Então, primeira parte é rever e reforçar lá no teu roupa o mapeamento de processos que tratam dados de menores, ok? Não podemos controlar aquilo que não sabemos exatamente, né? E aí entra toda uma questão que o Márcio comentou aqui, pô, e em cima do colaborador, cara, como é que tu fez esse negócio aí e não documentou, né? Então, vai ter um monte de controle aqui, tá, gente? Eu não posso falar isso, né, principalmente pro pessoal de direito que tá aqui, não é isso, mas vou fazer uma analogia. É uma LGPD de crianças e adolescentes, sei lá, alguma coisa assim, tá? É mais focado para criança e adolescente com controles mais específicos, tá? Aqui, ó, essa lei dispõe sobre, eu separei algumas coisinhas aqui no slide pra gente discutir. Software, tá? Depois eu vou falar ali do conceito. É tudo, por isso que é ECA Digital. É tudo que é produto ou serviço de tecnologia. E aí os caras colocaram no conceito, que é o próximo slide, programas de computador. Bom, eu sou da área de tecnologia. Quando o cara me coloca programas de computador, é tudo, absoluta. Um ERP, tá? Não é rede social. Um ERP que um menor aprendiz manuseia. É um programa de computador manuseado por criança e adolescente. Pronto, aplica a ECA Digital. Às vezes a gente tem aquele viés, né, pelo que está aqui na lei, pela interpretação que a gente tem hoje. Claro que vai ser um monte de regulamentações da autoridade e tudo mais, né? Mas assim, eu sempre falo também, peque por excesso. Então, tu tem um programa de computador, qualquer que seja, que uma criança ou adolescente manuseia no âmbito da sua empresa, aplicado o ECA Digital, tá? Ó, e aplica-se sobre suficiente probabilidade de uso. Cara, isso aqui... eu tenho um programa que ele não é voltado para crianças e adolescentes. Olha só que a pegadinha. Eu tenho um programa de computador no âmbito da minha empresa que ele não é voltado para crianças e adolescentes. Não é o público-alvo. Mas existe suficiente probabilidade de uso? Aplica a ECA Digital. Mas eu falei que não é para colocar coisa de criança e adolescente, beleza? Mas se tem suficiente probabilidade de uso, aplica a ECA Digital. É aplicável. E considerável facilidade de acesso. A nossa empresa ela publicou um portal sobre alimentos. Tá aberto na internet. Tem considerável facilidade de acesso, suficiente probabilidade de uso? Aplica a ECA Digital e é o ônus da empresa controlar o uso de criança e adolescente nesse portal, mesmo que ele não seja voltado para crianças e adolescentes, mas ele tem probabilidade de uso e facilidade de acesso. Ok? E aí o que a empresa tem que atentar também, né? Significativo grau de risco à privacidade e à segurança. Aqui nesse item 3, tá, pessoal, na minha visão,
é LGPD ipsis literis, é tal qual ali, é 100% LGPD, tá? Então não vem muita novidade aqui. O que que vem? Maior atenção, só isso, maior ponto de atenção para crianças e adolescentes no mundo digital, no âmbito da sua empresa. Ah, eu não dava muita bola, achava que não era importante, na LGPD tinha lá, mas não era tão destacado. Agora, ECA Digital, novo tijolinho aí na parede, né? 200% de prioridade para crianças e adolescentes, tá? Isso aqui eu achei legal, tá? Grave nisso. Suficiente probabilidade de uso, considerável facilidade de acesso. Porque aqui vai pegar produtos que não são especificamente para crianças e adolescentes, tá? Vamos lá. E aí eu trouxe o artigo 2, que é equivalente seria o artigo 5 da LGPD, quinto, que é a parte de conceito, né? Todo o ECA digital, 90% dele ali vai falar aplica-se a produto ou serviço de tecnologia. Produto ou serviço de tecnologia. E aqui eles têm no conceito o que é produto ou serviço de tecnologia. Né? Tem um monte de coisa aqui, mas eu separei programas de computador. Acabou. Programa de computador é qualquer coisa, né? Nem precisava colocar sistemas operacionais. Só colocava programa de computador, software. É tudo. Então, se aplica-se a qualquer programa de computador, qualquer coisa no meio digital, operado ou possivelmente operado ou com facilidade de acesso para criança e adolescente, tá? E aí aqui, ó, os produtos ou serviços de tecnologia, direcionados para crianças, devem assegurar um nível elevado de privacidade, proteção de dados e segurança. LGPD. Tá? Nada mais me parece além... eu tinha que garantir a segurança de todos os dados, eu tinha que garantir a privacidade de todos os titulares. E agora eu tenho que garantir a privacidade de criança e adolescente. Bom, eu já tinha que garantir a privacidade de todos os titulares. Agora, teoria dos conjuntos, né? Agora eu tenho que garantir, além de todos, também de criança e adolescente. Beleza. Só que aqui, claro, tem aí pessoal jurídico, né? Tem multas específicas, tem enquadramentos legais específicos, tem essas questões. Tá? Mas aqui tá reforçando, né? LGPD se sobrepondo. Garantir um nível elevado de privacidade, proteção de dados e segurança para crianças e adolescentes no mundo digital. Ok? Vai ter controles específicos, tá, pessoal? Não é assim, é só uma sobreposição da LGPD. Não, não, não. Aí, especificando, vão ter controles específicos para crianças e adolescentes, e eu já vou destacar esses controles, legal? Bom, primeira coisa no PDCA, gap análise. Cara, primeira coisa que tu tem que fazer aí na tua empresa, nós fazemos nos nossos clientes, já estamos fazendo, já estamos aplicando, quando a gente vê que o cenário é mais aplicável, gap análise, né? Gap análise, o pessoal aqui já conhece, ó, 75 participantes. O pessoal aqui já conhece, né? Monta lá o seu checklistzinho, tem informação de sobra na internet, tem inteligência artificial, cuidado, tá? Eu andei conversando com a IA sobre o ECA Digital e chegou a trazer artigos errados, tá? Então, aquela coisa da IA, cuidado, use com muito cuidado. O GPT me trouxe coisa errada sobre o ECA Digital. Eu estava com a lei numa tela e o GPT na outra tela, tá? Então ele errou nos artigos, errou em algumas coisas, outras acertou. Cuidado se você for basear aí a tua gap análise só no GPT, ele traz coisa efetivamente errada. Aí eu vi aqui trazer coisa errada. É muito bom como ferramenta complementar, mas pegar Ctrl+C, Ctrl+V do que o GPT fez e usar para alguma coisa, esquece, tá? Mari, tudo bem? Questões de direito é péssimo, né? Eu até expandiria, Mari, ele é péssimo para muita coisa, né? Mas ele é uma ferramenta de apoio e vai evoluir. Eu não sou anti-IA, já fui mais, sou menos hoje. Ele é muito bom, mas o humano, você, né? Eu tava com a lei numa tela e o GPT na outra, comparando. Aí sim, e ele vai me apoiando, mas nunca como base, né? Então, pessoal, não vou entrar em detalhes da planilha aqui, esse aqui é o nosso modelo base de gap análise, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer aí na empresa de vocês é um gap análise do ECA Digital, para saber o quanto que se aplica, o quanto que não se aplica, o quanto que
tu tem que desenvolver controles ou não, né? Aí começa, existem mecanismos que permitam a coleta de dados de crianças e adolescentes, tem consentimento, tem isso, tem aquilo. Pode pegar a lei mesmo e ir fazendo um checklistzinho da lei, tá? É quase isso que às vezes a gente faz com algum aprimoramento, pega a lei, enquadra lá no Excel, campinho de atende, não atende, parcial, e vai analisando, ou não se aplica, né? E básico vai analisando um gap análise do ECA digital. É o primeiro passo, tá? Tem que saber o quanto, e até esse gap análise do ECA digital já é o primeiro documento de conformidade da sua empresa com o ECA, tá? Ó, eu fiz uma análise, se tá boa ou não tá, não sei, mas a minha empresa, ela fez um gap análise. Eu falo gap análise, é a nomenclatura da Tracker, tá? No mercado, muitas vezes o pessoal fala assessment, avaliação, assessment, né? Gap assessment, gap análise, é o assessment, né? A avaliação, qualquer modelo, tem vários modelos no mercado aí, mas checklistzinho, atendo, não atendo, qual é o tamanho do problema na minha empresa. Já fez um gap análise do ECA digital na sua empresa? Não fez? Primeiro passo. Lembrando que eu falei antes, né? Se você já tem estruturado a base da governança de segurança da informação e a base da governança de LGPD. Aí você vai botar o próximo tijolinho na sua parede, que é começar a governança de ECA digital, tá? Uma coisa é extensão da outra. Paulo, posso fazer o ECA digital sem ter LGPD e sem ter segurança da informação? Não pode, não vai conseguir. Uma coisa não consegue, né? Tu faz a segurança, faz a LGPD e aí faz o ECA. E tu conseguiu fazer o ECA. Beleza? Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é a questão de controles que já existem. Lembra? O ciclo PDCA é estender para o ECA digital. Então é incluir o ECA digital na sua análise de risco, né? Na sua análise de risco de segurança da informação e estendendo aqui já também no seu AVR de PIA. Olha como tudo tem a ver, né, com segurança e privacidade LGPD. Você tem que fazer a sua análise de risco de segurança da informação. Agora essa análise talvez vai ter mais um capítulo, vai ter mais uma sessão. Essa análise de risco de segurança da informação vai ter mais um pequeno conjunto de requisitos, que é a parte mínima de olhar para criança e adolescente, tá? Então, o frio, ficou calor aqui. Estender todos os seus controles para criança e adolescente. Estender a sua análise de risco para criança e adolescente. Estender o seu DPIA para criança e adolescente. E aqui vem uma coisa legal, falar assim de cumprimento de auditoria, né? Para fins de auditoria, para fins legais. O pessoal pode falar assim, mas Paulo, eu já faço isso. Eu já trato criança e adolescente naturalmente no meu DPIA, porque eu fazia isso para LGPD. Legal, mas agora, para fins de conformidade, de auditoria, de até cumprimento legal e cumprimento regulatório de fornecedores, de clientes daqui a pouco, tu vai ter que escrever. Né? Sabe aquela coisa, o pessoal que é mais antigo aqui já vai saber, né? Eu já faço, mas eu não tenho uma seção escrita que é isso. Tá? Para ter uma ideia, no nosso DPIA aqui da Tracker, trazer um exemplo prático, né? No nosso DPIA aqui da Tracker, ele foi escrito para cumprir o DPIA, o RIPD da LGPD. Aí veio um auditor lá do Banco Central, né? Ou da ANS, pessoal aqui, instituição financeira mais Cicobi, saúde mais Unimed que a gente atende, e o cara falou assim, mas não está dito no relatório que é para atender a lei 13.709. Aí eu tive que ir lá botar uma seção. Esse relatório é para atender a lei 13.709. Agora eu vou ter que, mesmo que eu já fazia tudo, estava tudo certo, eu vou ter que mudar o meu relatório. Ismael não está presente aqui hoje, a Juliana está, eu acho. Eu vou ter que mudar o meu relatório, a gente vai ter que mudar as documentações da Tracker para escrever, agora a gente cumpre a lei 15.000, eu tô com a lei em algum lugar aberta aqui, 15.211, não decorei, né? Agora, além da 13.709, eu cumpro a lei 15.211. Então, às vezes, a gente já faz a coisa e vai ter que estender e escrever explicitamente. É para cumprir o ECA digital, tá? Comece a escrever isso aí em tudo quanto é documento de vocês, porque ajuda na conformidade, tá?
Pegar aqui o ciclo de vida da LGPD, né, que a Tracker trabalha com 5 estágios. Coleta, vai ter que reforçar a criança, vai ter que pegar esse ciclo de vida, ou o ciclo de vida que vocês trabalham, e reforçar ele para criança e adolescente. Então, coleta. Eu já trato toda a questão de coleta, de pessoa física, né? Agora eu vou ter que botar uma seçãozinha lá dizendo: e a coleta de crianças e adolescentes é assim. Puxa, mas eu já tratava a coleta de todo mundo? Não. Para cumprimento do ECA Digital e na coleta de crianças e adolescentes, tratamos desse jeito. Esse é o caminho, tá? E não é só assim, pô, Paulo, é só encher linguiça? Não é, tá? Eu sou contra isso. Eu sempre falo, quem faz consultoria comigo sabe, a gente não trabalha puramente para cumprir a lei ou puramente para cumprir a auditoria. A gente trabalha para melhorar a segurança e a privacidade, e agora também de crianças e adolescentes, tá? Então a gente vai escrever uma fase de coleta realmente para melhorar a coleta de crianças e adolescentes. Quer ver um exemplozinho muito legal? Lá vou eu falar bastante, né? A gente pegou muito problema com criança, com menor aprendiz, a parte de currículos no RH, no DHO, de criança e adolescente, tá? Isso a gente pegou na LGPD. Agora no ECA Digital, acho que vai ser inconcebível ter essa situação, que era o quê, né? O menor aprendiz entrava em contato com a empresa, entregava seu currículo, preenchia o portalzinho lá de cadastro, sem nenhuma relação com seu pai, com seu responsável legal, tá? Menor aprendiz, antes da LGPD a gente achava muito isso, vê como é que tá na tua empresa, é um pequeno exemplo, né? O menor aprendiz entra no portal do RH do DHO, entrega o currículo, preenche os dados e não tem nada dos pais ali. Aí esse currículo era recebido, era analisado e nada dos pais. Quando eu falo pais é representante legal, né? Somente se viesse a ser contratado, passasse da seleção e viesse a ser contratado ou viesse a ser chamado, entrava-se em contato com os pais. Já com a LGPD, ela já falava que qualquer coleta de menor, de criança e adolescente, precisa de consentimento explícito do responsável legal. O ECA Digital vem a reforçar esse negócio. Então, desde a mínima coleta de dados de criança e adolescente, já tem que estar lá o aval do pai, da mãe, o consentimento do responsável legal para a própria coleta de dados. ECA Digital reforça isso e vai ter que ter políticas para reforçar esse negócio, tá? Armazenamento, acesso, compartilhamento me parece que vai ser uma encrenca se vocês tiverem essa situação, porque lembra que o compartilhamento é trocar os dados com partes externas, né, com fornecedores e parceiros de negócio. Imagina como é que vai ficar o compartilhamento agora de dados de criança e adolescente. Vai apertar mais por conta do ECA Digital, tá? E descarte também, vai padrão normal que já era. Ok? Estender o seu ciclo de vida, estender os seus controles, reforçando a questão de criança e adolescente, tá? Aí ao longo aqui da minha apresentação, pessoal, eu coloquei alguns pontos da lei, tá? Exemplos de controles. Esse aqui é legal. Os produtos ou serviços de tecnologia, lembra o que é produtos ou serviços de tecnologia? Qualquer coisa digital, né? Eles devem ter controles que possibilitem à família e aos responsáveis legais prevenir o acesso e uso inadequado, né? Inclusive, o número da lei 15.211. Fiz de cabeça agora, tomara que eu tenha acertado. 15.211. Eu tenho meu macetezinho aqui, tá? Eu escrevo ECA Digital e escrevo Planalto. Se tu escreve Planalto, vai cair lá na parte de leis mesmo, né? O pessoal que é do direito vai rir de mim aqui, vai ter coisa muito mais avançada. Mas eu vou lá direto no Planalto lá, que eu sei que, pelo menos eu imagino que seja a fonte primária. Procura sempre a fonte primária da lei, tá? Depois você vai para algum site que comenta a lei, alguma coisa, mas sempre com a fonte primária do seu lado, que é a lei em si, né? Então, olha só, qualquer produto de software deve ter controles que possibilitem à família e ao responsável legal prevenir o acesso. Pegar o meu exemplinho tosco aqui, que é do portal do RH. Será que lá no portal do RH eu estou prevenindo o acesso de uma criança ou adolescente de utilizar sozinha? Tá? É um exemplo que eu trago para o mundo corporativo,
um pouco mais público, assim, que todas as empresas têm, né? Coleta de currículos. Eu estou prevenindo o envio de um currículo, talvez de criança e adolescente, está usando um programa de computador, né? E são dados de criança e adolescente, e tem que ter o responsável legal. E mesmo que não seja ECA digital, mas na LGPD já tinha isso, né? Integridade, está... Mari, está correto, porque no site do Planalto a lei sempre está atualizada. Ah, obrigado, Mari. Eu sempre vou pelo Planalto lá, né? Às vezes pego a última versão. Então, controle está, ó, muito mais... Ah, isso aqui eu quero trazer em linhas gerais. Aliás, já deixa eu entregar o ouro para vocês aqui, tá? Duas coisas eu percebi no ECA Digital, minha visão, tá? Duas coisas eu percebi no ECA Digital que vêm como controles grandes e inovadores. Coisa nova, não é inovadora, mas é coisa nova. Tá? Então, eu lendo a lei toda e pesquisando e fazendo os materiais todos dos nossos clientes também, duas coisas eu percebi que são grandes e vão realmente mudar. O controle parental, que está aqui, ó, possibilitem à família e ao responsável legal prevenir o acesso e tal. Então, isso vem muito mais forte, o controle parental, o envolvimento da família e dos responsáveis legais em todo o ciclo de vida da criança e adolescente. Isso vai dar uma mudada bastante, os pais vão estar muito mais envolvidos com tudo, me parece que o ECA Digital puxa isso, tá? E é um outro grande controle para o pessoal que é de tecnologia e todo mundo que está com sistemas envolvidos aí, é o fim, e isso foi bem falado na mídia, né? O fim da autodatação. Tá? Vai estar em algum slide daqui para frente. Então, leva duas mudanças grandes do ECA Digital, além de todo o reforço que já era. Controle parental deixa de ser opção e passa a ser obrigação nos produtos de software relacionados com criança e adolescente. Controle parental, a possibilidade de acompanhamento da família do início ao fim. Daqui a pouco, até mesmo, pelo que a gente foi percebendo, isso vai se elucidar com o tempo, né? A criança e adolescente fez um cadastro. Vai ter que ter o cadastro do pai também. Tá? Então, o cadastro no sistema de informação qualquer da criança e adolescente vai ter o cadastro do pai também para acompanhar ali a vida digital da criança e adolescente, tá? Grande aumento do controle parental, já está aqui nesse artigo 5º, parágrafo 1º, e também o fim da autodatação, que era uma coisa engraçada, né? Eu digo que eu tenho 20 anos, e os sistemas aceitaram, tá? E a gente sempre, eu também interpretava assim, né? Mas foi a pessoa que mentiu, né? Isso é uma mudança grande agora. O cara entrou no meu sistema, ele se cadastrou, e ele disse que ele tem 20 anos. E eu mesmo na LGPD sempre falava para os clientes assim, não, se a pessoa mentiu, é o ônus dela e os pais que deveriam estar atentos. Agora o ECA Digital mudou muito esse jogo. Tá? É responsabilidade do produto de software a datação do usuário auditável. É o que está escrito, vai estar escrito mais para frente, tá? Eu estou me antecipando aqui. Auditável, tá? Irrefutável e auditável. Contra não repúdio e auditável. E não passa mais a ser responsabilidade de quem colocou a mentira no sistema. É responsabilidade do sistema auditar a datação do usuário. Legal? Márcio, tudo bem? Poderia ser utilizado como controle parental um cadastro e um token com confirmação no WhatsApp para permissão do envio dos dados na plataforma e tal? Creio que sim, Márcio, como um início, né? Mas o que a lei fala em outros momentos, vai estar em algum slide aqui ou não, mas é até os pais fazerem o monitoramento da utilização desse sistema pela criança e adolescente, tá? É claro que não é bem assim. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, lá vou eu falar demais, né? Quando começou a LGPD, e eu vivi isso com os meus clientes, tá? A LGPD falava que o titular ele tinha o direito de acesso aos dados. Olha o que a LGPD falava. A LGPD falava assim, olha, no sistema de informação o titular tem direito ao acesso aos dados. No começo da LGPD os meus clientes falaram assim, meu Deus, Paulo, eu vou ter que abrir o acesso para o cidadão dentro do meu sistema. Era essa a interpretação, Márcio, inicial que tinha, né?
Pô, a lei falava, tem que ter acesso aos dados. Aí as empresas começaram, pô, então eu tenho que botar o cara para acessar os dados dentro do meu sistema. Depois foi se amadurecendo e entendendo que esse acesso aos dados era via uma abertura de pedido, né? Olha, eu quero, aí é o e-mail lá do DPO, né? Direitos do titular, canal de requisição, canal de solicitação. Então, essa interpretação, o titular tem direito de acesso aos dados, depois se convencionou no mercado, foi para o caminho de que, não, beleza, o cara vai me mandar um e-mail, vai pedir os dados, eu vou produzir um PDFzinho bonito, vou entregar os dados para ele. A mesma coisa está aqui, né? A participação da família na vida digital. Então hoje a gente não sabe ainda se isso vai para o caminho de realmente, não, o pai tem que ter um usuário e senha e vai acompanhar tudo. Ou se vai para um caminho, não, os pais vão abrir um chamado. Pessoal, o disclaimer aqui, quando eu falo pais, é responsável legal, tá? Perdão. Ou vai para um caminho mais forte realmente dos pais terem usuário e senha para acompanhar tudo. Eu acho que em certos sistemas que são voltados para criança e adolescente não vai escapar disso. Tá? Se o sistema é voltado para criança e adolescente, é um produto de software voltado para criança e adolescente, acho que não escapa disso. Os pais vão ter que ter usuário e senha, vão ter que ter conta e vão ter que acompanhar tudo, né? Ou se isso vai ser mais feito via chamado. Ah não, os pais mandam um e-mail lá para o DPO, não sei quem vai ser o ECA DPO, né? O DPO do ECA, e faz um pedido e aí você entrega os dados. Isso tudo a gente vai ver no amadurecimento. O fato é o seguinte, não escapa, maior participação dos responsáveis legais na vida digital, e isso nesses sistemas, né, das crianças e adolescentes, tá? Vamos em frente aqui que meu tempo está passando, mas a conversa está boa. Bom, o Plain, o que é o Plain, pessoal? Plain é diagnóstico, tá? Então, primeiro ali no Plain, diagnóstico, gap análise, análise de risco, DPIA, com foco em crianças e adolescentes. Vamos para o Do. O que é o Do? Implementação. E o que a gente tem na implementação? A gente não vai escapar, a meu ver, nesse momento. Claro que tudo é muito recente, a gente está todo mundo aprendendo junto, né? Mas pelo histórico de leis, de compliance, o que já foi a LGPD e vai se usar aí meio que o que já existe, a gente não vai escapar de ter alguma coisa do tipo norma de segurança da informação para crianças e adolescentes. Né? Eu chamei aqui de norma de segurança de menores. Tá? Vamos ver que nome isso vai tomar depois. Por que eu chamei de norma para não chamar de política? Né? Na minha estrutura da Tracker, isso vai estar dentro da política de proteção de dados. Então olha como eu já vejo um pouco o ECA digital dentro da LGPD. Né? A gente tem a política de proteção de dados, tem a política de segurança da informação, que é a primeira, né? Política de segurança da informação, política de proteção de dados, e aí eu não faria aqui talvez uma política de segurança para menores. Já eu boto uma norma abaixo da política de proteção de dados. Então eu boto uma norma de segurança da informação para menores, ou uma norma de segurança da informação para crianças e adolescentes. E aí o que eu falei antes, né? No primeiro, aqui está um exemplo de sumário, né? Escopo, objetivo. Aqui a gente vai escrever bem explicitamente. Esta norma é para cumprimento da Lei 15.211. Ó, já estou aprendendo a lei, decorando a lei. É para cumprimento da Lei 15.211. Tá? Então aqui o básico de normas e políticas, né? Vai ter uma introdução bonitinha, ó, base legal e regulatória, etc. Vai ter lá as diretrizes, que nada mais é, a meu ver, que o ciclo de vida estendido para crianças e adolescentes, tá? Tratamento de dados de criança e adolescente. Aí tu vai ter que descrever as proteções que você tem para o tratamento de dados de criança e adolescente. E a gente tem criptografia. Pô, mas tem para tudo, mas tem também para criança e adolescente. Às vezes parece triste, né? Mas não precisa fazer tudo. Mas tu tem que estender os teus documentos, as tuas políticas e normas e sempre botar aquele e crianças e adolescentes. Sabe? Em algum momento ter esse gatilho. Pessoal, manda um okzinho ali no chat. Eu tô muito tempo sem ouvir ninguém, só para ver se eu não caí. Show de bola, obrigado. Eu já vejo aqui quem são os mais rápidos no teclado.
Obrigado, pessoal. Então, assim, né? Norma de segurança para crianças e adolescentes. Você está cumprindo o ciclo PDCA da sua conformidade com ECA Digital. Vai ter lá o capítulo 1. Capítulo 1 não escapa muito, né? Normativo. Capítulo 2 é importante, aí já são as diretrizes mesmo, como é que você garante o cumprimento do ECA Digital, a segurança e a privacidade de crianças e adolescentes. Monitoramento, auditoria, conformidade, treinamento e conscientização. Putz! Vai ter que ter campanha de conscientização sobre o tratamento de dados de criança e adolescente? Sim! Tá? Sim, não escapa. Claro, tudo isso, pessoal, eu tô falando, depende da aplicabilidade. Lembra lá do meu primeiro slide, foi a aplicabilidade, né? De acordo, e não é aplica ou não aplica, de acordo com a sua graduação de aplicabilidade, você vai fazer mais ou menos isso daqui. Mas assim, de novo, trazer o exemplo, né? A gente já tem campanha de conscientização semanal, bannerzinhos e vídeos e tal, sobre segurança da informação, sobre proteção de dados dos titulares LGPD. Eu diria que pelo menos uma vez por mês tu vai ter que mesclar nos teus banners um bannerzinho específico de ECA digital de criança e adolescente, tá? Conforme tua aplicabilidade. Porque, de novo, não basta tu provar que tu fazia para todos os titulares. Tu tem que demonstrar que tu também tem uma campanha para criança e adolescente, né? Legal a pergunta do Jorge, né? Como é que ficam as escolas e as faculdades? Sabe como é que eu vejo isso aí, Jorge? Como é que ficaram as Unimedes quando veio a LGPD? Né? A gente trabalha com as Unimedes, ou, para não falar especificamente de Unimedes, a área da saúde, né? Na área da saúde, todos os dados são sensíveis. Tudo é lá na classificação dado sensível da LGPD. Então, a área da saúde é uma loucura tu trabalhar privacidade e proteção de dados, tá? Porque tudo é saúde, tudo é dado sensível. E agora, essa pergunta do Jorge, dá para fazer uma analogia, né? Como é que ficam as escolas? Faculdade que é até 18 anos, né? Depois dos 18 tá liberado. Mas a parte de ensino, né? Vai ser uma loucura, porque a aplicabilidade deles é gigantesca, né? Então, Jorge, não escapa, assim, para a parte de escolas e tal, a aplicação do ECA Digital vai ser muito maior. E os produtos de software que estão ali dentro, né? A criança vai ter uma aula sobre internet. Cara, a escola vai ter que garantir todo o uso adequado daquela tecnologia, né? Então, a gente trabalha aqui, já fiz trabalho com mesas, talvez vai ter o pessoal aqui, não vou citar os nomes de empresas, né? Mas é uma coisa positiva. A gente já fez trabalho com mesas educacionais, né? Hardware e software específico para educação de crianças. Ali, gente, ali é ECA Digital 200%, não tem nem o que dizer, né? Lembra do meu exemplo lá da nossa startup, que era nossa cliente, que fazia trabalhos com dados hospitalares. Eram 9 colaboradores, mas eles trabalhavam análise de dados hospitalares, né? Mineração e data mining e tal. Não interessa se tem 9 colaboradores, vocês vão ter LGPD na veia. E a pergunta do Jorge, escolas ali, vai ter LGPD na veia, tá? É interessante. Eu lembro de alguns exemplos aqui quando eu dava aula, mas é um exemplo invertido. Vamos lá, pessoal, o tempo está passando, mas assim, muito importante ter uma norma ou algum documento de política, norma de crianças e adolescentes específico, tá? Coloquei aqui um slide só para falar de atualização do roupa, não esqueça disso, muito importante, até um dos primeiros elementos, né? Mas eu já tenho roupa. Revisar o seu roupa, reforçando com a equipe de revisão as questões de criança e adolescente, né? Algum colega colocou aqui, a gente não consegue tratar o que não está documentado. Eu vou voltar aqui para dar o crédito, né? Alguém colocou aqui, ó, não podemos controlar aquilo que não sabemos, Márcio, né? Então, assim, aqui, ó, se o teu roupa tá furado e perdeu alguma coisa de criança e adolescente, já era, né? Tu não vai conseguir tratar todo o resto. E lembra do que não está documentado. Quer ver um outro exemplo que às vezes é encrenca? Festa de fim de ano da empresa. Pega esses exemplos bem fora da curva, tá? Festa de fim de ano da empresa. Os colaboradores vão levar as crianças, a empresa vai bater foto, vai botar no Instagram. Pega a ECA Digital, pega a LGPD, tem que ter consentimento, tem que ter um monte de coisa.
Então, pega os exemplos fora da lei, né? Porque o que está dentro da lei é bem comportadinho. Pegar, assim, o trabalho social, a campanha de Natal, a festa de fim de ano, sabe? Tenta pegar, assim, os exemplos não documentados, tá? Aqui mais exemplos de controles. Ah, olha aqui, ó. Tomar medidas proporcionais, auditáveis e tecnicamente seguras para aferir a idade. Esse artigo 12 aqui, 12º, esse item 1, aqui é o fim, é o cara que está mais forte falando do fim da autodatação, tá? Isso aqui, lembra, duas coisas. Participação da família na vida digital, e isso em termos de implementação, não é assim só de falar, né? É implementação do controle parental e participação mais forte da família no digital, e fim da autodatação, artigo 12, item 1, né? Os provedores devem tomar medidas auditáveis e tecnicamente seguras para aferir a idade. Daí eu fiquei refletindo aqui, pessoal, mas a empresa, né? Pô, vamos pegar uma empresa, uma indústria, né? Como é que vai aplicar isso aqui para uma indústria? Ela não é a provedora do software nem nada, mas pegar um exemplo pro menor aprendiz que entrou na empresa, quem é que está entregando aquele software para ela? A empresa, tá? Então a empresa vai ter que propagar isso para os seus fornecedores, né? Se a empresa contratou o menor aprendiz ou tem um cliente de menor, é a tua indústria que eu quero tirar do mundo das redes sociais, né? Quero vir aqui para o mundo corporativo, né? Ou pegar o exemplo do Jorge, perfeito. A escola, né? Senai, Senac ali, quem é que está entregando esse software para criança e adolescente usar? Esse é o provedor. Não é o desenvolvedor, mas é ele que está provendo, fornecendo para a criança e adolescente o uso daquele software. Ah, mas ele não é o provedor porque ele não desenvolveu. Então ele deveria ter cuidado para que o desenvolvedor tivesse, ele é no mínimo um atravessador, né? E ele deveria ter tomado cuidado para que aquele software fosse adequado. E aqui entra, né, auditável, tecnicamente seguro para aferir a idade. Então você deve aferir a idade de um modo tecnicamente seguro e auditável. Fim da autodatação. Vamos em frente que o meu tempo está passando. Tem o que eu botei aqui? Ah, ó, esse aqui é o que eu acabei de falar. Esse aqui eu tenho que ler, tá? Artigo 15, ou 5º, né? 15º. O cumprimento das obrigações previstas nesse capítulo não exime os demais agentes da cadeia digital. Não exime os demais agentes da cadeia digital de suas responsabilidades. Pegar o exemplo do Jorge. Obrigado, André, pela tua participação, já vou ler. Pegar o exemplo do Jorge. Ah, mas a escola não fez o software. A escola, ela deu acesso ao Google e do Google a criança chegou num lugar impróprio e fez uso, né? Ah, mas não foi a escola que fez aquele site impróprio. Mas está aqui, ela é um intermediário. Na minha visão, ela é o provedor do software naquele momento para aquela criança, né? Mas, então ela não é a provedora, mas daí eu tenho o artigo 5º, o artigo 15. Não exime os demais agentes da cadeia digital de sua responsabilidade. Aqui, gente, pega todas as empresas e aqui, traduzindo, não adianta a empresa dizer mas foi o dono do software que fez errado, não fui eu. Quem entregou esse software para a criança usar, seja um menor aprendiz ou um cliente de menor ou qualquer de menor no teu âmbito, foi a empresa. Legal? Ok? Aí vem um pouco, Jorge, daqueles conceitos de controlador e operador, né? Eu fico bem com isso na cabeça. Me parece assim, a empresa é a... Mas isso não está no ECA, tá? Só fazendo uma analogia. A empresa é a controladora e o provedor de software é o operador. Então, se eu usar a analogia da LGPD, o controlador é responsável pelo operador. Então, a escola é responsável pelo software que entregou para a criança. Eu botei o exemplo da escola ali que o Jorge trouxe, que é um exemplo bem legal, né? Parece assim, a escola é responsável pelo software que a criança trouxe, não eximindo também o operador de sua responsabilidade, né? Deixa eu ler o exemplo, o comentário do André de Oliveira, para não deixar passar. No meu caso, entregamos hardware e software para os alunos. Estamos revendo todo o processo com a inclusão de ferramentas específicas. Exatamente, André, né? Quem tem aí essa parte educacional, gente, é 200% de ECA digital na veia, né? A aplicabilidade é o primeiro desafio. Falando no jurídico, seria uma espécie de culpa
eligendo. Para mim, assim, eu que do pouco que entendo de jurídico, minha área é segurança, mas assim, me parece um pouco a ideia da inversão do ônus da prova, né? Quer dizer, você, quem fornece, que tem que prover a segurança. E aqui também, né? Antes os pais eram responsáveis pelas crianças, agora não. Agora está jogando a responsabilidade pela criança e adolescente para o provedor do software, ou a empresa que fornece o software, né? Eu escolhi mal o fornecedor. Obrigado, Guilherme, ali pelo complemento, me ajuda, né? Eu escolhi mal o meu fornecedor e vem ao encontro do que o Jorge falou, a relação controlador e operador da LGPD, né? Eu sou o controlador, eu contratei o operador e compartilhei e usei o software dele. O controlador responde pela atuação do operador. E acho que o ECA vai ser muito isso, tá? Ele vai ser uma extensão da LGPD e vai estender também os conceitos que a LGPD acaba aplicando, né? Legal. Coloquei aqui também no Du campanhas de conscientização. Lembra? Vai ter que ter a campanhazinha mínima de conscientização com o nomezinho criança e adolescente. Porque toda a tua governança tu vai ter que estender para criança e adolescente, tá? Ó, pentest. Pô, mas Paulo, pentest não tem nada a ver com ECA digital, mas tá lá no tijolinho da segurança da informação. Como tu garante a segurança da tua rede que contém dados de criança e adolescente? Como tu garante a segurança da tua rede que é manuseada por crianças e adolescentes? Então o pentest, eu quis trazer um cara bem cibernético aqui, né? O pentest, o teste de intrusão, o teste de invasão, por tabela, acaba sendo um controle de privacidade, segurança e proteção de dados também para crianças e adolescentes. Pessoal, o pentest não tem mais como escapar, tá? Tem que fazer 2 vezes por ano, já é a prática de mercado. 1 vez por ano o pentest já é no limite. 2 vezes por ano é já o padrão de pentest de mercado, tá? Praticamente todos os nossos clientes fazem, quem não é nosso cliente faz também. E já tem gente fazendo pentest trimestral, tá? Não escapa, isso aqui vai crescer muito. E o ECA Digital reforça esse negócio. Vamos para a reta final, só tenho mais 1 minutinho e eu cumpro o prazo, né? Falamos do P, falamos do DU, verificar nada mais é do que fazer auditorias, tá, pessoal? Então você tem que fazer auditorias internas, externas, periodicamente, na sua LGPD e agora também no ECA Digital, porque faz parte do ciclo PDCA. Cara, eu coloquei o artigo 17 aqui, tá? Eu fui botando pedaços da lei. O artigo 17, né, a supervisão parental. Então aqui, ó, que apoiem a supervisão parental, e tem lugares que falam até de monitoramento por parte dos pais, tá? E aqui é Privacy by Design. As configurações padrão das ferramentas de supervisão parental deverão ter o mais alto nível. É Privacy by Design. E eu coloquei isso aqui, eu acho que vai se aplicar para o André e para quem trabalha com produto para criança e adolescente, tá? O artigo 19 fala sobre infantil, especificamente infantil. Então o ECA todo, claro, é criança e adolescente, mas o 19 traz questões mais específicas. Se você tem público infantil, tem detalhezinhos a mais ali, tá? Também não é o bicho, mas tem detalhes a mais. Conclusão, para não estourar muito, ACT, né? PDCA, o ACT é o plano de ação. Tem que montar plano de ação para as várias áreas, tá? Isso aqui não é coisa só da TI. Todas as áreas, marketing, jurídico, RH, DHO, TI, operação, desenvolvimento. Quem tem desenvolvimento interno de software vai ter questões específicas de desenvolvimento interno de software mais associadas ao ECA Digital. Tem que montar um plano de ação e fazer a governança contínua, tá? Eu acho que esse aqui é praticamente meu último slide, o pessoal está saindo para o almoço aí. Artigo 22, perfilamento. É vedada a utilização de técnicas de perfilamento direcionados à publicidade para crianças e adolescentes. Pessoal do marketing, tá? Atenção, pessoal do marketing vai ter controles. Já não podia fazer isso aqui muito por causa da LGPD, tá? Quer dizer, para tu fazer marketing, tu tinha que ter consentimento prévio e tal, mas pelo menos podia fazer. Agora aqui, o perfilamento, que é a gente chamava de processamento automatizado, que é a classificação automática de perfis, né? E hoje em dia passou-se a usar essa palavra perfilamento. Classificação automática de perfis.
Ok. Vai ficar gravado, Ana. Vai estar lá no canal do YouTube, leva uns 2 diazinhos aí pra gente editar, tá? Mas vai ficar gravado lá. A gente vai mandar os certificados de participação, também leva aí às vezes 1, 2 dias pra gente mandar o certificado de participação, tá, pessoal? Perfilamento para criança e adolescente, principalmente com foco em comercial, marketing, não pode mais. Ó, crianças e adolescentes, o acesso provável por eles deverão disponibilizar aos usuários mecanismos... tá, isso aqui é canal de notificação. Artigo 28 é canal de notificação, tá? Mesma coisa que tem para LGPD. Canal de notificação é o ouvidoria, mas lembra lá na LGPD não podia ser só ouvidoria, tinha que ser o canal de reporte para privacidade, tinha que ter a palavra privacidade. Então aqui agora é a mesma coisa. Tu vai ter a tua ouvidoria, que tu tinha que botar e privacidade, agora tu vai ter que botar e crianças e adolescentes. Porque senão não é de atendimento específico do ECA Digital. Então para tu estar mais alinhado, vai ter que sempre aparecer a palavrinha e crianças e adolescentes. Aí nenhum auditor vai pegar no teu pé, tá? Pessoal, concluímos aí com 2 minutos de vencimento, mas é ciclo PDCA, planeja, faz, verifica e melhora e planos de ação, estender toda a sua governança, sempre colocando as palavrinhas e criança e adolescente, claro que eu estou brincando, não é só isso, né? Tem que ter os controles reais estendidos para criança e adolescente, tá? Lembra também, já concluindo, que eu, pelo menos na minha análise aqui, observei 2 grandes mudanças, né? Que é o controle parental, mas não só isso, a participação direta da família implementado com usuário e senha na vida digital, não sei que grau que isso vai entrar, né? Para produtos ali, como o André falou, com certeza. Para a parte ali do Jorge de escolas, acredito eu também que com certeza, né? Porque está muito mais diretamente ligado à criança e adolescente. E o fim da autodatação, grandes novidades que vieram aí. Pessoal, obrigado pela atenção, sei que o pessoal precisou sair aí para o almoço, né? Acho que foi bem legal, consegui fazer aí algumas discussões. Vai ficar gravado, tá lá no canal do YouTube, eu vou mandar o link para todos que participaram e para todos que se inscreveram, e a gente vai mandar o certificado de participação também. Valeu, pessoal, até a próxima! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.